Então, geralmente, as pessoas se apegam àquilo que elas querem ouvir. Elas não se apegam àquilo que elas precisam ouvir, porque aquilo que nós precisamos ouvir, basicamente não vai nos fazer tão bem, ou a gente acha que não vai nos fazer tão bem naquele momento. E Jesus começa a falar que muitos vão ouvir em nome dele, dizendo: eu sou o Cristo, e conseguirão enganar a muitas pessoas. Queridos, não é de hoje que muitas pessoas estão sendo enganadas. Não é de hoje que muitas pessoas estão sendo enganadas pelo canto da sereia. Não é de hoje que muitas pessoas, infelizmente... E isso também se dá por culpa do povo. Isso se dá por culpa do povo, porque as pessoas querem conhecer, mas não querem conhecer a coisa certa. Elas querem saber, mas não querem saber a coisa certa. Elas querem se aprofundar, mas não querem se aprofundar na coisa certa. E aí eu entendo que o que muita gente está querendo, ao menor sinal daquilo que elas querem, elas começam a ouvir, elas se embrenham, elas começam a seguir, elas começam a, enfim, porque alguém está falando aquilo que elas querem. Quando Jesus começou a falar aquilo que as pessoas não queriam, diz a Bíblia que um foi se retirando, outro foi se retirando, outro foi se retirando, até que os discípulos... Jesus falou assim: e aí vocês, se vocês quiserem, podem ir embora também. E aí Pedro fala assim: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. E é o que acontece, é a mesmíssima coisa que acontece hoje. Quando alguém se propõe a falar a verdade, este é o Ministério Online falando a verdade, através da verdade, que é a palavra de Deus, dificilmente você terá muita gente ou pessoas muito dispostas para ouvir. Mas aí, nesse contraponto, eu lembro que o profeta João Batista também se levantava. Imagine, coloca na tua cabeça, vamos imaginar agora aí hoje, suponhamos que se fosse para uma igreja hoje, e aí alguém falava assim: agora vamos receber o pregador da noite, o profeta João Batista. E eis que surgia no púlpito um homem com vestido de peles de animais, fedendo, barbudo, sujo, imundo, dizendo assim: raça de víboras. Você ficaria numa igreja dessa? Você ouviria um sujeito desse falar? Fica aqui a pergunta. Alguém que entra... Imagine, vamos receber o pregador da noite. Aí vem João Batista, pele de animais, fedendo, a boca sem escovar o dente, todo barbudo, feio, completamente rudimentar, vivia com as feras lá no deserto, não queria saber nem de uma vida social. Raça de víboras, quem vos livrará da condenação eterna? Arrependei-vos. E aí vários profetas falaram: voz do que clama no deserto. Quem era essa voz? Profeta João Batista, clamava no deserto. Então, geralmente, as pessoas se apegam àquilo que elas querem ouvir. Elas não se apegam àquilo que elas precisam ouvir, porque aquilo que nós precisamos ouvir, basicamente não vai nos fazer tão bem, ou a gente acha que não vai nos fazer tão bem naquele momento. Isso é normal. Então a gente precisa colocar que, primeiramente, qualquer pessoa, eu ou qualquer um outro que numa igreja ou na internet começar a falar o que as pessoas querem ouvir, rapidamente os seguidores vão se multiplicar. Rapidamente as pessoas vão começar a seguir. E isso, infelizmente, corrobora com esse texto aqui. Ao passo em que muita gente está falando assim: eu sou o Cristo, ou seja, tem muita gente enganando com falso discurso, tem muita gente querendo ser enganada. Tem muita gente, infelizmente, querendo ser enganado. Por quê? Porque quer ser enganado. Porque está precisando ouvir aquilo, porque quer ouvir aquilo. Aquilo que satisfaz o coração é o que as pessoas querem ouvir. Então, quando alguém diz assim: arrependei-vos, quando alguém fala assim: raça de víboras, que, meu Deus, imagine. Não, isso não faz bem, isso não é legal.